Presidentes sul-americanos se reuniram hoje em Brasília. Compareceram 10 presidentes e um representante de governo para o encontro que visa discutir questões importantes para o desenvolvimento da região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 10 presidentes dos países da América do Sul nesta terça-feira, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Participaram do encontro os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, o presidente colombiano Gustavo Petro, Guilherme Lasso, do Equador, o presidente da Guiana, Irfan Ali, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Chan Santoki, do Suriname, o uruguaio Luiz Lacalle Pou e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A única ausência em nível presidencial é a do Peru, já que Dina Boluarte está impossibilitada de comparecer por questões constitucionais. O Peru vive uma crise política desde a destituição do agora ex-presidente Pedro Castillo, no fim do ano passado. Dina Boluarte foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros do país, Alberto Otárola. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. Os presidentes discutiram formas mais concretas de ampliar a integração, incluindo a possibilidade de criação ou reestruturação de um mecanismo sul-americano de cooperação que reúna todas as nações da região. Atualmente não existe nenhum bloco com essas características. Por mais de 10 anos, a Unasul permitiu que nos conhecêssemos melhor. Consolidamos nossos laços por meio de amplo diálogo político que acomodava diferenças e permitia identificar denominações comuns. Implementamos iniciativas de cooperação em áreas como saúde, infraestrutura e defesa. Essa integração também contribuiu para ganhos comerciais importantes. Formamos uma robusta área de livre comércio, cujas cifras alcançaram o valor recorde de 124 bilhões de dólares em 2011. A União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, foi criada em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, e foi se desintegrando ao longo do tempo, em meio a mudanças de governos em diversos países, e agora reúne apenas 7 deles: Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname, Peru, além de Argentina e Brasil, que voltaram ao grupo recentemente. Infelizmente, esses avanços foram interrompidos nos últimos anos. No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. O Brasil também voltou a integrar a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, neste ano, mas o bloco é mais amplo que as fronteiras sul-americanas. O primeiro a chegar à capital federal foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que fez uma reunião bilateral com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O encontro marcou a retomada das relações entre os dois países. Maduro volta ao Brasil após 8 anos. Por divergências políticas e ideológicas, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro cortou as relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, que foram oficialmente retomadas na atual gestão. Lula avaliou como plena a reconstrução das relações entre Brasil e Venezuela. Durante a reunião com o presidente venezuelano, Lula defendeu que os países da América do Sul recuperem o Conselho de Defesa da região,
dedicado à cooperação para a segurança nas fronteiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o retorno da União de Nações Sul-Americanas como mecanismo de cooperação entre os países da América do Sul e também voltou a defender a criação de uma moeda unificada no Mercosul. Quero chamar agora o Pedro Bonenberg para falar sobre esse assunto. Pedro, foi um dia longo e de muitas discussões para os presidentes. Uma boa noite para você. Oi, Vinícius, boa noite para você, para quem nos acompanha. Foi um dia bastante longo, de muitas reuniões, discussões, e se instituiu o que vem sendo chamado agora pelos presidentes como Conselho de Brasília, ou seja, um conselho de presidentes de países da América do Sul que estão se reunindo agora e propondo objetivos em comum. Nesse conselho foi aprovada e assinada pelos presidentes uma carta com algumas intenções de colaboração entre os países. Entre essas afirmações nesse documento, um pacto pela democracia, ou seja, os presidentes afirmando e colocando-se à disposição de medidas que visem ampliar a democracia ou fortalecer a democracia, as democracias na América do Sul. Nesse mesmo documento existem outros trechos também nessa carta, Vinícius, que ponderam outras questões importantes, como por exemplo um pacto para proteção ambiental com foco especial na Amazônia. A gente sabe que a Amazônia, a floresta amazônica em especial, ela tem um papel fundamental para levar chuvas, não só para várias regiões do país, como também para países vizinhos. A Amazônia chega a representar aí quase 70% do PIB de países que estão na América Latina. Isso porque ela contribui para a questão climática, a questão de chuvas nesses países, considerando então e possibilitando na realidade uma produtividade nas lavouras, enfim, toda uma questão climática que favorece a vida, né, de uma forma sustentável dentro de vários países da América Latina. Além disso, é um acordo para a manutenção da paz, a continuidade da paz entre os países, o desenvolvimento econômico e social, iniciativas também para a economia verde, né? Então aquelas iniciativas que alinham tanto a parte econômica, desenvolvimento industrial, mas também a parte sustentável. É isso que se chama economia verde, dentro daquelas siglas ESG, né? O desenvolvimento com governanças ambientais e sociais sustentáveis. E além disso, firmou-se também um compromisso de combates às discriminações de gênero, racial e quaisquer sejam elas, estão também nessa carta. Além disso, né, Vinícius, nós chamamos a atenção para alguns fatos. Desde ontem nós falamos sobre as declarações que repercutiram mal do presidente Lula sobre o presidente e ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Hoje nós tivemos algumas reações de presidentes da América do Sul. Nós tivemos o Luiz Pou, por exemplo, do Chile, e o Gabriel Boric, que disseram discordar, né, sobre essa situação. O Luiz, na verdade, o Pou do Uruguai, e o Gabriel Boric do Chile, na verdade, esses dois falaram que foram pegos de surpresa pelas declarações de Lula e que repudiam as ações antidemocráticas que estão em vigor na Venezuela. O presidente Lula voltou a falar hoje também da possibilidade de uma moeda comum entre os países, que não vai substituir o real ou qualquer peso ou moeda estrangeira nos países da América do Sul, mas que pode possibilitar uma relação comercial entre esses países mais fácil. O que nós estamos vendo agora, Vinícius, é que o Mercosul tende a sair mais forte dessas reuniões e o Brasil como protagonista, como líder, um país que tem uma economia bem mais sustentável e um pouco mais equilibrada nesse momento que a Argentina, que a Venezuela e qualquer outro país vizinho, e que tende a sair como protagonista e líder nesse momento do Mercosul dentro dos próximos períodos que podem ser de prosperidade para a América Latina a partir de agora, Vinícius. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações.